Pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais esta live. Seja bem-vindo, que Deus abençoe você, a sua casa e também a sua família. Irmãos, eu vou meditar com você aqui numa palavra que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 36 e versículo 37. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vinda de Jesus é um assunto que não pode morrer em nossas vidas, em nossos corações. Por isso, nós vamos meditar neste assunto, tá bom? Vamos meditar fazendo algumas perguntas e a gente vai responder aí com bases bíblicas. Primeiro lugar, quando será a vinda de Jesus ou quando será o arrebatamento da igreja? Quando será a vinda de Jesus? Quando será o arrebatamento? E a resposta é, não sabemos, com base em Mateus capítulo 24, versículo 36. Também nós vamos ver em Lucas capítulo 21, do verso 25 ao 33 e do versículo 34 ao 36 também de São Lucas capítulo 21. Em segundo lugar, nós podemos colocar aqui nessa meditação nossa aqui de hoje o seguinte: já que não sabemos o dia nem a hora, então como deve ser o nosso viver diário, o nosso comportamento em relação à vinda de Jesus? Nós não sabemos o dia nem a hora, então a gente precisa estar atento, a gente precisa estar vigilante. Segunda pergunta, ou terceira pergunta, nós poderíamos fazer para nós meditar e refletir nessa questão, neste assunto é: como conseguir estar atento? Como ser um crente vigilante? Nós podemos, meus irmãos, responder ainda. Eu vou voltar aqui para Lucas capítulo 21, 21, 36. Vigiai, pois em todo o tempo. Aí tem aqui o porquê, ou como. Como vigiar em todo o tempo? Orando. Olha só. Vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Então, como vigiar? Como ser um cristão vigilante? É manter em oração. Quando nós oramos, meus irmãos, nós recebemos uma sensibilidade espiritual muito grande. Você consegue ser mais sensível, você consegue ter uma perceptiva maior. Você consegue ter mais discernimento. A oração te coloca em um nível superior. Quando você está bem em oração diante de Deus, você se sente espiritualmente, em um nível elevado espiritualmente. Você consegue ficar mais forte, ser mais forte na comunhão, na intimidade com Deus. E com isso, você tem uma sensibilidade e uma percepção muito maior do que quem não ora. E assim você consegue vigiar. Então, como viver vigilância? É viver em oração, viver em jejum, viver sempre buscando, praticando a palavra de Deus. Tá bom? É impossível viver uma vida de vigilância sem essas três coisas: orar, jejuar, estudar a palavra de Deus. É claro, nem todo mundo consegue jejuar devido aí a muitos problemas de saúde, a gente entende, né? O próprio Deus entende. Mesmo assim, é preciso estar em oração, orando, buscando ao Senhor, meditando na palavra de Deus. Outra pergunta que nós poderíamos fazer é: para que precisamos vigiar e orar? Duas razões. Para que sejais, e isso com base em Lucas capítulo 21, do verso 34 ao 35, para que sejamos havidos por digno de evitar todas estas coisas. Que coisa é essa? Todas as tribulações, sofrimento que virão, para aqueles que aqui ficarem, tá certo? Segunda razão para nós estar sempre orando e vigiando é para estar de pé, irmão, diante de Jesus naquele grande dia. Quem não ora e quem não vigia não vai estar de pé, firmes na fé, firmes na comunhão, firme com o Senhor naquele grande dia. Como estará o dia do arrebatamento ou os dias próximos ao arrebatamento? Bom, quando a gente olha para Mateus 24, versículo 37, Jesus nos deu uma pista.
que vai ser como nos dias de Noé e Ló. Assim como os dias de Noé, e Jesus também falou assim como os dias de Ló. Como que estava acontecendo? Como estavam sendo os dias no tempo de Ló e de Noé? Bom, o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Tinha os dias como normais. O povo, meus irmãos, estava focado apenas nas coisas materiais, nos coisas dos dias e desligado de Deus, afastado de Deus. O povo estava se dado apenas ao pecado, ao comer, ao beber, ao embriagar. Casava hoje, largava amanhã, tornava a casar. Estava uma bagunça generalizada. Né? Um comodismo, um afastamento, uma falta de interesse por Deus muito grande. Então, é interessante que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar que nos últimos dias, muitos ou alguns se apostatarão da fé, afastarão da fé, se desligarão, né, da fé. E a gente então começa a colocar em contraste os dias de Noé, os dias que Ló vivia. Olha a situação de Sodoma e Gomorra. O povo, meus irmãos, se entregue aos prazeres carnais, a olhos nus, à luz do dia. E a gente começa a colocar em contraste os dias de Ló e Noé com os dias de hoje, meus irmãos. Só nos resta uma alternativa, acreditar que nós já estamos vivendo os dias finais. Para nós finalizar, eu acho que, dentre tantas coisas que a gente falou até agora, eu acho que o mais forte é agora. Quem será os arrebatados? Você já tem certeza, você tem esta confiança que você subirá no dia em que Jesus vier buscar os salvos? 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 16, a gente vai ver quem serão os arrebatados. Os salvos vivos, que estarão vivos, né, naquele grande dia, vivos. E também os que morreram, mas morreram crente, morreram cristão, morreram firme, morreram, meus irmãos, em Cristo. Estes, os salvos, lembrando que no arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão para ser arrebatados juntamente conosco ao encontro de Jesus. No arrebatamento acontecerá uma ressurreição, e a Bíblia fala de duas ressurreições. Uma ressurreição se dará no dia do arrebatamento e a outra no dia do juízo final. Os salvos ressuscitarão no dia do arrebatamento, mas os ímpios só ressuscitarão no dia do juízo final, para ser julgado e lançado nas trevas exteriores. Ok, meus irmãos? Estes salvos quem são estes salvos? Aqueles que Romanos capítulo 10, versículo 9, nos ensina. Os que confessaram a Cristo como suficiente, único e suficiente Salvador de suas almas. Com a sua boca confessaram a Cristo Jesus como Salvador e Senhor. E com o teu coração creram que Deus o ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu quero finalizar, meus irmãos, esta meditação te convidando a uma reflexão sobre estes pontos aqui a respeito da vinda de Jesus, tá bom? E também fazendo uma pergunta. Você que me assiste agora, você já aceitou Jesus como teu Salvador? A segunda pergunta você tem certeza que está firme com o Senhor? Será que tem alguém que está afastado do Evangelho? Você gostaria de aceitar Jesus agora? Ou reconciliar com Jesus? Faça isso agora. Talvez eu falo com alguém que está afastado do Evangelho. Alguém que já conhece a verdade, mas afastou dela. Mas ainda há tempo de você reconciliar com Jesus. E o meu conselho faça isso agora. Porque não podemos deixar para amanhã aquilo que podemos fazer agora. Amém? Então, você pode fazer mesmo. Você que quer reconciliar com Jesus, ora comigo, repetindo as mesmas palavras. Com fé, tá bom, meus irmãos? Com fé. Ore, Senhor Jesus, neste momento, eu me reconcilio, estou me reconciliando com o Senhor. Perdoa agora todos os meus pecados e torna a escrever o meu nome aí no céu, no livro da vida. E sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém? Agora você que está aceitando Jesus pela primeira vez, repete comigo estas palavras. Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como meu único e suficiente
Salvador da minha alma. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome aí no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém. Meu caro irmão, meu irmão, minha irmã, se você fez isto de coração, pode crer. Amém? Creia. Agora é só ficar firme com o Senhor Jesus até o dia que Jesus vier nos chamar.